Bem, amigos do Contraprosa, hoje é 28 de fevereiro de 2025, último dia do mês de fevereiro. Amanhã começa março, já em pleno carnaval. Desde ontem, Salvador, claro, Recife, lógico, já estão em plena folia. E nós aqui vamos fazer um vídeo assim de despedida do mês, para tentar colocar as informações todas em dias, para que vocês fiquem bem informados. Vou fazer uma passagem de como está a coisa a nível nacional e internacional, mostrando para vocês o seguinte: nós não estamos numa boa fase. Isto que vocês estão vendo no Brasil é um sintoma de um país doente. Não é só o Brasil, não. O mundo está doente. O mundo está doente. Eu fico assim pensando, imaginando comigo, se as coisas têm ou não têm coerência na vida, né? Mesmo que você tenha ideias contrárias à minha, é preciso que você tenha um pouco de coerência. Quando eu digo, por exemplo, que Lula se alimenta de Bolsonaro e Bolsonaro se alimenta de Lula, muita gente aí se sente ofendido. Mas é a plena verdade, porque se nós formos olhar o governo de Bolsonaro e nós olharmos para o governo Lula, a gente vai perceber que, claro, o tratamento que Lula dá ao governo é um tratamento mais próximo daquilo que a gente chama de público. Ele trata a coisa pública como pública. Isso não quer dizer que Lula é um bom governo. Eu acho, inclusive, que o governo de Lula 3 continua sendo um governo parecido com o Lula 1. Só que o Lula 1 ele estava com gás, estava querendo conquistar o mundo, e aí fez aquelas divisões, aqueles programas sociais que foram iniciados no governo do PSDB, de Fernando Henrique, e ele viu a ideia boa, aprimorou e, de fato, fez a maior divisão de rendas do país. Claro que manchou o governo dele com a questão da corrupção, que todo mundo aí do PT disse que não aconteceu. Aconteceu sim. Teve gente que devolveu dinheiro, tem provas robustas. Ah, mas o STF, se o STF anulou por questões de processo. O STF não disse que Lula era inocente. Todo mundo sabe disso. Eu não vou ficar aqui remoendo sobre isso. Mas Lula voltou. E a gente esperava que ele fosse melhor que Lula 1 e Lula 2. E a única coisa que ele coloca na frente é Bolsonaro. A única coisa que ele critica é Bolsonaro, porque ele sabe que o governo dele está sendo comparado com o de Bolsonaro. E, minha gente, cá para nós, não pode ter tido governo pior do que o de Bolsonaro. Então, você querer se comparar a um governo ruim, é porque você está dizendo para o público que você não vai melhorar. Pelo menos não vai melhorar. E apesar da economia estar reagindo, apesar do Haddad estar tendo um esforço até para convencer o próprio PT das medidas que são razoáveis, não são ruins, e a economia está se sustentando, embora tá aí a carestia do combustível, da alimentação, essas coisas todas, também em função do desregramento do dólar, né? Da disparada do preço do dólar, agora está sendo contido, mas é um governo mediano, não passa de mediano. Se Bolsonaro era ruim, o governo de Lula é mediano. Por quê? Porque ele pensa exatamente igual o que ele pensava nos outros governos. Tem nada de novo no governo do Lula. E essa falta de renovação de ideias é que está fazendo com que o país caia nessa polarização desgraçada que só faz prejudicar a gente. Mas vamos aqui analisar Rússia e Ucrânia, por exemplo. Vou mostrar a vocês que o governo Lula tem seus problemas, como o governo Bolsonaro também. Vamos lá. Rússia invadiu a Ucrânia. Vocês viram que Bolsonaro fez acordo com a Rússia e o governo de Lula está fazendo acordo. Os dois apoiaram a Rússia. Aí você vai dizer, por quê?
por interesse. Interesse comercial. O próprio Lula, por exemplo, a esquerda brasileira, durante muito tempo, recebeu grana da Rússia para lutar aqui contra os coronéis do Brasil. E essa ajuda do passado está deixando a esquerda cega, porque foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. E o Brasil votou na ONU a favor de quem? Se absteve. Não foi a favor da Rússia, não foi a favor do Kremlin, mas, né, também não votou a favor da Ucrânia, que foi invadida, usurpada pela Rússia. Né? Aí você vê lá nos Estados Unidos, aí você diz, é só aqui no Brasil isso? Não, nos Estados Unidos. A ideia que estão agora dizendo é que o Trump só pode ser um espião russo, porque não se justifica ele dizer que para a Ucrânia que ela tem que negociar a guerra, mas ela vai perder terras. Ou que os Estados Unidos só vai continuar apoiando se ela passar os minerais para que os Estados Unidos possam explorar na Ucrânia. Isso é um absurdo o negócio desse. Que os Estados Unidos possam explorar qualquer minério em qualquer país, mas tem que seguir as regras econômicas, tem que seguir as regras, as leis do país. Aí você veja a loucura que nós chegamos, além desse problema de Trump apoiar o Kremlin, apoiar a Rússia e não a Ucrânia, já que os americanos deram mais de 100 bilhões de dólares em armamento, em dinheiro para a Ucrânia enfrentar a Rússia. Agora entra um presidente pró-Rússia. Uma loucura isso. Mas vocês estão achando que isso é pouca loucura? Vamos pegar aqui o caso aqui do Brasil. Quem são os patriotas aqui? Quando a gente fala de patriota, homens que saem com bandeiras verdes e amarelas, camisas da seleção, dizendo que são brasileiros, não sei o quê. Identificaram quem é? Pois, esse pessoal está agora indo para os Estados Unidos para pedir a Trump para, digamos assim, enfrentar o Brasil, colocando restrições aos membros do STF, em especial Alexandre de Moraes. Porque tem duas empresas americanas que atuam aqui no Brasil e elas querem seguir as regras de lá dos Estados Unidos e não as regras brasileiras. Ora, então eu posso abrir empresa no Brasil? Seguir as regras brasileiras dentro dos Estados Unidos? Não posso. Então isso é loucura. Está todo mundo doido. A gente não está entendendo o que esse pessoal está tentando fazer. E eu estava lendo sobre os assuntos dessa geopolítica internacional e até agora o continente mais coerente é a Europa. A Europa, de fato, está tentando preservar não só as suas fronteiras. Vocês lembram que a Alemanha recebeu 1 milhão de imigrantes fugindo da África, uma atitude assim. E foi Angela Merkel, que é uma mulher com a mentalidade da direita. Ela não é socialista, ela é de direita. E ela abriu o país para 1 milhão de refugiados da África que passavam necessidade fugindo da guerra da Síria, das guerras, de modo geral, que existem lá naquela região da África, ali na Irã, Iraque, lá no centro do mundo, digamos assim. E a Europa vem mantendo, de certa forma, essa coerência, mas, infelizmente, a América, os Estados Unidos, que era o grande país da democracia, né, depois lá daquela invasão do Capitólio, lá de Trump, e agora com a eleição de Trump, segunda eleição de Trump, colocando uma Kamala Harris, uma mulher assim, de um histórico, de um currículo exemplar, colocando a menina para correr e colocando um maluco, porque Trump é um maluco, é um doido, na presidência da República. A popularidade dele está caindo, vai acabar, ele tendo que enfrentar. Ainda pega o Elon Musk, que é um cara que veio da África do Sul, que é um imigrante, viu? Ele não é americano, não. Ele saiu da África do Sul
Foi para os Estados Unidos, inclusive de forma irregular, e acabou lá se efetivando, e hoje está perseguindo os imigrantes, colocando um bocado para fora. Vocês viram aí, 3 aviões já vieram lá dos Estados Unidos, trazendo brasileiros que foram tentar a vida lá fora. E aí, gente, eu queria, só para que vocês entendessem a situação atual do Brasil, nós temos a sorte, e eu todo dia paro para pensar, porque se a gente não tivesse um Alexandre de Moraes, não é o STF, porque o STF até aqui tem agido muito a favor dos poderosos, né? Essa semana mesmo, vocês viram aí vários processos que foram arquivados à Lava Jato, né? E vários ministros estão agindo dessa forma. Entretanto, do ponto de vista da ação de Alexandre de Moraes contra os baderneiros lá do 8 de janeiro, e que descobriu agora quem chefiava todo o processo de tentativa de golpe, né? A gente deve a Alexandre de Moraes, né? Ao ministro Alexandre de Moraes. Vocês podem discordar dele, não tem problema nenhum. Vocês podem discordar do STF, não tem problema nenhum. Mas lembrem-se, neste ponto, o STF está dando um show. E eu vou trazer aqui um vídeo do TikTok de uma deputada, é de São Paulo, nem é daqui, para não levantar suspeita. O nome dela é Tabata Amaral. Vejam aí o que ela diz. O presidente Lula e o vice-presidente Alckmin assassinados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, preso e depois morto. Jair Bolsonaro de volta ao poder, sem eleição e sem data para sair. Essa podia ser a realidade do Brasil hoje. A nossa sorte é que o líder desse plano era um político com uma trajetória consistente de fracasso e incompetência. Para você que está confuso com as denúncias, vamos lá. Bolsonaro e outras 33 pessoas são acusadas de 5 crimes, incluindo o golpe de Estado. O inquérito da Procuradoria-Geral da República mostra como esse grupo, que incluía militares de alta patente, se juntou para desacreditar o processo eleitoral, distorcer leis, assassinar adversários e cooptar as Forças Armadas. Talvez você pense, mas ele não chegou a dar o golpe, então não teve crime. A tentativa de golpe é o crime. Aliás, um golpista só é condenado por tentativa de golpe. Quando ele tem sucesso em dar o golpe, quando ele vira um ditador, nenhum tribunal consegue condenar. E o grupo do Bolsonaro parecia ter isso em mente. Tanto é que não tiveram nenhum cuidado e produziram uma montanha de prova. Tem troca de mensagem, tem decreto do golpe salvo nos computadores dos envolvidos, tem reunião gravada debatendo o golpe, tem depoimentos dos comandantes do Exército e da Aeronáutica confirmando a intenção do Bolsonaro em dar um golpe. E tem a delação do ajudante de ordem do Bolsonaro, o Mauro Cid, que não foi só relato não. Tem documento, arquivo, recibo, dinheiro, não falta prova. Além de golpe de Estado, o Bolsonaro vai responder pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E o que é isso? É quando você desacredita as instituições ou faz tentativas de tomada de poder com violência, como aconteceu no dia 8 de janeiro. Aquilo ali não foi uma manifestação espontânea de velhinhas revoltadas, não foi só vandalismo. O 8 de janeiro foi planejado, instigado e, não vamos esquecer, financiado. Por quem? Quem financiou aqueles ônibus e acampamentos? O que a denúncia aponta é o que todo mundo já sabia, que aquelas pessoas que invadiram a Praça dos Três Poderes foram manipuladas, usadas como massa de manobra pelo Bolsonaro para tentar criar um estado de caos que justificasse o decreto do golpe. O decreto golpista que ele leu, recebeu, alterou e aprovou. Por fim, a denúncia traz trocas de mensagens e depoimentos que mostram que Jair Bolsonaro autorizou um plano para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Você pode não gostar do Lula, você pode discordar do Alexandre de Moraes, mas você acha que seria bom para você, bom para sua família, ter um presidente da República que manda matar os adversários? Você acha que um país liderado por um assassino pode alcançar prosperidade, justiça, paz? Você acha que ele ia parar por aí? Muita gente ficou chocado com as evidências de que o próprio Bolsonaro autorizou um plano de assassinato, mas eu não. Eu me lembro muito bem quem é o Bolsonaro. Eu me lembro muito bem
que no dia 18 de março de 2021, no mesmo dia em que mais de 2.000 famílias brasileiras choravam os seus mortos, o Bolsonaro estava imitando gente com falta de ar e caindo na gargalhada. Eu estou com Covid. Assim que Bolsonaro virou presidente, ele fez questão de acabar com o grupo de trabalho do governo que tentava localizar as ossadas das vítimas. Para ele, o sofrimento dos outros é motivo de piada. É por isso que não pode haver anistia. É por isso que o nosso país tem que fazer o que devia ter feito depois da ditadura, com generais que ensinaram a Bolsonaro o que ele tentou reproduzir agora. Que Jair Bolsonaro tem o amplo direito de defesa que ele nunca daria a um adversário. Que ele seja julgado, condenado e preso pelos crimes que cometeu contra a democracia e a liberdade no Brasil. E que seja também investigado, julgado e punido no inquérito das vacinas. Que seja feita justiça para as milhares de famílias brasileiras que velaram as vítimas da incompetência e da crueldade de Jair Bolsonaro. Eu acredito que eu estou contemplado com esse vídeo de Tabata. Estou contemplado. Ela, de fato, falou tudo que deveria falar. Os bolsonaristas aí vão, né? Toda vez que eu boto um vídeo contra Bolsonaro aqui, aparece sempre um para defender. Eu defendo o Brasil. Deixar bem claro. Aqui em Heliópolis eu defendo Heliópolis. Na Bahia eu defendo a Bahia. Eu não defendo político. Eu não sou porta-voz de nenhum político, nem de esquerda nem de direita. Não quero nem saber. Quem tiver errado, já sabe. Eu vou na mosca, né? Mas, minha gente, partindo aqui para Heliópolis, 2 avisos rasos. Primeiro, água do Bendó. Aquele problema eu pensei que estava resolvido, mas não está. Tá tendo água. Está tendo água no tanque novo, no Bendó, não tem localidade, ninguém mais reclamou naquelas localidades. Felizmente está tudo ok, tudo funcionando perfeitamente como deve ser. Mas tem gente no Bendó que a água da caixa não está chegando. Por estar numa posição acima da caixa, etc, etc. E a prefeitura sabe de quem estou falando. Então, poucas famílias. E essa semana, uma delas ligou para mim dizendo, olha, a situação continua mesmo. A água está terminando, tem gente aqui que já terminou a água potável, e nós estamos tentando localizar alguém da prefeitura para levar o carro-pipa, e não estamos conseguindo. Essa é a queixa dela. Então, dê um alertazinho aí, e é o que nós estamos fazendo. Atenção, Prefeitura de Heliópolis. Tem gente no Bendó precisando de carro-pipa, da água potável de carro-pipa. Um carro resolve o problema de todo mundo. Então, por favor, providencie urgente, porque o povo tem água. Tem água lá barrenta, tem água lá da chuva, mas não tem água potável, água boa para beber. E, minha gente, o processo que está em Ribeiro do Pombal, uma notícia, o processo está em Ribeiro do Pombal, o processo que vai julgar a chapa de vereadores do PMDB, do prefeito José Mendonça Dantas, daquelas 2 meninas que não fizeram campanha, está marcada a audiência para dia 27 de março. Eu pergunto a vocês, tem justificativa para isso? 27 de março, ou seja, de ontem a um mês. É muita coisa, minha gente, é muita coisa. É muita malemolência, é muita lerdeza, é coisa a se arrastar, sabe? Mas eu espero que, mesmo com a demora, espero que o juiz use a baliza da lei para decidir sobre a questão, né? Eu espero, porque aí, senão, vai ter que recorrer, vai ir para Salvador, para o TRE novamente. E lá, acredito que não demora não, até junho, acredito que a coisa está mais ou menos resolvida, pelo menos lá na Bahia. E depois pode-se recorrer a Brasília, que vai demorar um pouco. Como os processos estão correndo, e vocês perguntam, por que os processos estão correndo? Porque o ano que vem é a eleição novamente. E eles não podem deixar a eleição anterior acumular e acabar atrapalhando a eleição posterior. Então, em janeiro, fevereiro, março, começa a luta aí pela eleição do ano que vem. É uma eleição para o presidente da República até senador. Então é deputado estadual, deputado federal,
governador, presidente da República, Senado. É uma eleição enorme, são vários votos. Então, eles não vão deixar acumular, evidentemente. Portanto, eu acredito que a coisa vai acontecer mais rápido. Então, vou parar por aqui. Já encerrei com vocês aqui o mês de fevereiro. Muito obrigado. Ultrapassamos já a marca de 5.600 inscritos. E eu gostaria de continuar contando com vocês, né? Dê um like aí, espalhe esses vídeos nas redes sociais, né? E tragam mais pessoas para se inscrever no canal. Precisamos logo chegar aos 6.000 inscritos. Um abraço a todos vocês e até uma outra oportunidade.